Uma das maiores dúvidas de todo mundo que cozinha é se pode substituir um ingrediente pelo outro. E eu, como confeiteiro clássico, uma das perguntas que eu mais vou receber no meu canal é: posso substituir tal ingrediente por tal? Eu quero muito fazer uma série de vídeos esclarecendo várias dessas dúvidas de vocês. E juntos a gente vai conhecer as funções de determinados ingredientes e como eles funcionam em determinadas receitas. Hoje a gente vai falar de manteiga e margarina. Quais as diferenças entre elas, quando se pode substituir uma pela outra e como cada uma reage em receitas. Vamos falar primeiro sobre a margarina, porque eu quero que vocês conheçam o ingrediente que vocês têm na casa de vocês. A margarina nada mais é do que uma gordura vegetal processada, ou seja, é uma mistura de ingredientes doidos que juntos formam esse produto. A margarina não é derivada do leite. Ela não é um produto natural. Ela contém ingredientes que vão desde água a emulsificantes, conservantes, ácidos e aromatizantes. Sem contar a quantidade de gorduras como interesterificados, que foram a substituição da gordura trans. Já a manteiga nada mais é do que o processamento do creme de leite. O máximo que você pode conter na manteiga é algum corante, que no rótulo algumas empresas descrevem como natural. A manteiga é rica em gordura, mas por vir do processamento do creme de leite, que vem do leite cru e sem processos, é uma gordura que não faz tão mal assim se ingerida com moderação. A verdadeira manteiga pode até ser feita em casa e você não precisa de nada além de creme de leite. O creme de leite agitado após passar pelo seu processo de creme, o famoso chantilly, seu próximo estágio é se solidificar e virar a tão conhecida manteiga. Então vamos ao veredito. Posso substituir manteiga por margarina? Sim, você pode substituir esse ingrediente pelo outro. Só que em alguns casos, pessoal, não vai ter o mesmo efeito. Eu já trabalhei em padarias, eu tenho uma experiência com confeitarias e no Brasil eu nunca vi nenhuma padaria usar manteiga. E todas as receitas sempre deram certo. Então você pode sim substituir manteiga por margarina em alguns exemplos. Por que eu digo isso? Porque, pessoal, tem algumas receitas, por exemplo, receitas básicas francesas que você não pode substituir a manteiga por margarina. Um exemplo que eu dou para vocês é o famoso creme de manteiga, que o nome já diz, creme de manteiga, não creme de margarina. Nesse caso, a receita não vai dar certo se você substituir a manteiga por margarina, porque não vai ter a mesma textura, não vai ter o mesmo sabor e não vai ter o mesmo efeito. Se você faz um bolo com creme de manteiga, por exemplo, a função desse creme de manteiga vai ser, além de dar sabor, vai ser também dar textura. Uma vez que você faz esse bolo e você, por exemplo, precisa levar ele para a geladeira, a manteiga nessa receita ela vai ter a função de estabilizar o seu bolo, ou seja, ela vai dar estrutura. Com isso, você consegue trabalhar o seu bolo muito melhor e ele ainda dá sabor. Se você usar margarina na receita, como você sabe, a margarina ela é uma mistura de ingredientes que juntos formam um creme. Esse creme, uma vez que ele é levado para a geladeira, ele não tem estabilidade. Então o que vai acontecer? Ele vai desmanchar inteiro na geladeira ou ele no máximo vai apenas dar sabor. Uma vez que você faz isso com creme de manteiga, ele vai dar sabor, ele vai dar estrutura e o seu bolo vai ficar muito melhor. Então é muito aconselhável que você use manteiga sempre. Outro exemplo que eu dou para vocês é o exemplo de massa de torta, quando a gente faz massa de torta com base de biscoito. Se você usa base de biscoito, você vai usar manteiga derretida ou a manteiga em temperatura ambiente para dar liga na massa. Uma vez que você coloca a manteiga derretida e você leva para a geladeira, a manteiga vai dar a função de estabilizar os dois, fazendo com que fique o formato da massa de torta. Isso em exemplos quando a gente não leva para o forno, quando a gente só deixa na geladeira. Uma vez que você faz isso, a manteiga dá estabilidade, firma os dois e você consegue trabalhar melhor a sua torta. Um bom exemplo dessa substituição, por exemplo, é quando você troca a fava de baunilha por extrato de baunilha. Nunca é igual o resultado. A fava de baunilha ela não só dá mais sabor, como também dá uma textura bem gostosa na sua receita. Quando você usa o extrato de baunilha, você só tem aquele leve som, aquele leve gosto da baunilha. É a mesma coisa quando você usa manteiga. A diferença da manteiga para a margarina é a textura, é o sabor, é o resultado final. A manteiga na confeitaria, pessoal, ela tem a função de dar sabor, é retenção de umidade, ajuda no controle de formação do glúten, na maciez da receita, na cor do bolo, no valor nutricional. Então tem uma série de coisas que influenciam na mudança de você usar manteiga por margarina. E muitas vezes essa substituição não é aconselhável e não é recomendável, porque a margarina ela é um ingrediente que o seu corpo nem reconhece, o seu corpo não consegue nem fazer a digestão dela, de tão ruim que ela é e de tão mal que ela faz. Então em muitos casos eu sempre vou aconselhar vocês a usarem manteiga e não margarina. Mas vocês podem ficar tranquilos que em todos os vídeos que eu fizer aqui no meu canal, quando não puder fazer essa substituição, eu vou avisar vocês. Vou sempre dizer quando você não pode substituir manteiga por margarina, podem ficar tranquilos. Tem alguns exemplos clássicos que vocês podem substituir a manteiga por margarina, como por exemplo, você pode fazer um brioche, você pode fazer um bolo, você pode substituir a manteiga por margarina em muitas receitas. Só que tem algumas receitas específicas que você não pode substituir, que não vai ter o mesmo resultado. O máximo que vai ter é a mesma cremosidade, mas não vai ter o mesmo sabor e não vai ter a mesma textura. E o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido a diferença de manteiga e de margarina e quando você pode substituir ou não. Se você gostou, já deixa aquele like, comenta aqui embaixo o que você achou, comenta se você sabia a diferença de manteiga e de margarina
Não se esqueça de compartilhar esse vídeo em todas as redes sociais e aproveite para me seguir, todas elas estão listadas aqui na tela para vocês verem. Obrigado por assistir, até a próxima, tchau!